Então vai. Boa noite, pessoal. Acho que a gente já está no ar. Só queria a confirmação. Estamos no ar? Estamos no ar. Vamos lá. Coube a mim fazer a abertura aqui dessa live, gente. Então, primeiramente, eu queria me apresentar. Eu sou Rafael De Pierre, assessor jurídico do Colégio Notarial Conselho Federal. Junto comigo estão o consultor de tecnologia do CNBCF, que é o Dr. Renato Martini, e o diretor de tecnologia do CF, que é o Marcos de Paola. A nossa intenção hoje, evidentemente, não é aplacar todas as dúvidas, resolver tudo que o provimento 100 de 26 de maio de 2020 do Conselho Nacional de Justiça, da Egrégia Corregedoria Nacional de Justiça, trouxe para esse novo universo agora, que é a realização dos atos notariais à distância. Na verdade, o que a gente vai fazer hoje é tentar ser um pouco mais prático. Essa live ela tem como objetivo principal a apresentação das telas para que vocês possam tirar dúvidas mais relacionadas a questões técnicas e não tão jurídicas, porque evidentemente eu sei que a maior parte do pessoal deve ter aí suas angústias em relação, por exemplo, à territorialidade, à emissão do certificado digital, como ele é feito, do e-notariado, e a gente vai deixar essa parte, na verdade, para quarta-feira, quando a doutora Gisele, presidente do Colégio Notarial, vai estar ao lado do Dr. José Nildo, que é o juiz do CNJ, como já foi divulgado pelo CNBCF, né? E a gente vai ter ainda também o Hércules, que é tabelião na região ali do Distrito Federal, que também vai estar junto com eles para apresentar e aplacar essas dúvidas. Eu tenho para dizer para vocês, na verdade, que eu gostaria de deixar apenas aqui para que todos saibam, é que esse provimento ele foi trabalhado ao longo de muitos anos, não é um provimento que saiu de imediato, tá? Ele tem uma origem já dentro do Conselho Nacional de Justiça há alguns anos, mas no momento presente, com a pandemia, mudou-se a premissa, né? A premissa de como o notário se comporta relacionada à atuação à distância. Antigamente só se falava na atuação presencial. Com o evento da pandemia, a gente passa a recepcionar essa premissa de que poder-se-á lavrar o ato à distância. Por conta disso, a gente se utiliza de uma plataforma que é o e-notariado e aumenta o arcabouço dela, aumenta a estrutura dela, criando então a possibilidade do uso do e-notariado como certificado digital que é fornecido às partes, em paralelo ao ICP Brasil, que também pode ser utilizado, mas também agrega a ela a ferramenta da videoconferência. Gostaria de deixar claro que a videoconferência ela entrou nesse momento por meio da plataforma Zoom, justamente essa que a gente está usando agora, mas que, claro, num segundo momento, a gente vai ter, dentro da própria plataforma do e-notariado, uma videoconferência que está sendo desenvolvida. Por hora, é possível que todos os tabeliões de notas se cadastrem, façam seu certificado e-notariado, possam emitir para os seus escreventes, possam emitir também para os usuários e acessem essa plataforma de videoconferência. Além disso, uma coisa importante eu não vou, evidentemente, tratar sobre a territorialidade, porque não é o escopo do trabalho de hoje, mas gostaria só de deixar aqui noticiado que levem em consideração que o trabalho realizado pelo Conselho Nacional de Justiça foi no intuito, obviamente, de preservar a estrutura notarial do país, de forma que se preserve a atuação dos notários nas suas respectivas circunscrições. Não vou entrar no detalhe, mas observem o considerando que fala da necessidade de evitar a concorrência predatória, e observem também o artigo 6º, que fala que a competência para a prática dos atos regulados pelo provimento é absoluta e deve se reservar circunscrição territorial nos termos do artigo 9º. Então, eu deixo só essas duas ponderações mais importantes por aqui e faço aqui os agradecimentos também, em nome do Colégio Notarial Conselho Federal, ao Egrégio Conselho Nacional de Justiça, dentro da sua Corregedoria Nacional de Justiça, pelo provimento que foi publicado, que teremos uma live específica para esse momento, e deixo também aqui consignado
os agradecimentos a todos os tabeliães de nota que agora passam a utilizar essa plataforma sem criar, digamos, qualquer tipo de óbice e observando que essa plataforma é uma ferramenta que os coloca dentro do universo da atividade eletrônica no Brasil, com, obviamente, um atributo a mais, que é a fé pública, que deve, então, otimizar o trabalho do tabelião e colocar ele, hoje, num mundo que, dentro dessa celeridade, o distanciamento, por conta desse evento da Covid-19, colocar ele justamente num patamar que o permita trabalhar e fornecer o serviço público notarial a todos os cidadãos do Brasil. Certo, gente? Eu vou passar de imediato a palavra ao Renato Martini, que é o nosso assessor de tecnologia do CNBCF, que vai apresentar para vocês alguns conceitos relacionados ao e-notariado, para depois a gente passar para o Marcos de Paola, que vai apresentar as telas para o credenciamento dos notários. Fico aqui, então, só acompanhando. A partir desse momento, passo a palavra para o Renato Martini. Muito obrigado. Bem, boa noite a todos aí, boa noite a Marcos e Dr. Rafael, e deixo também uma boa noite a todos que estão aqui acompanhando a gente. É uma felicidade grande poder fazer essa fala aí nesse primeiro live histórico aí, né, que tem uma expressão importante, dada a publicação do provimento 100, que a gente sabe a importância para esse segmento notarial, né, das serventias extrajudiciais, o papel que tem a regulação, a norma, a regra para você poder fazer efetivamente um sistema tecnológico e um sistema eletrônico funcional. Então, estou bastante feliz aqui, bastante animado, né? Hoje à tarde nós estivemos lá aqui no CNB, aqui na sede aqui em Brasília, está efervescendo aqui, né? Com ideias e tanto que virá aí pela frente. O notariado, gente, eu vou fazer uma fala assim conceitual, fazer algumas observações, e depois a gente está aí aberto às dúvidas, né? Acho que essa será a primeira de muitas, né? Então não vamos esgotar o tema aqui no dia de hoje, né? E queremos aqui dar o destaque aqui ao Marcos, que vai fazer esse passo a passo, né? A gente vai ficar na parte mais teórica, ele vai mostrar um pouquinho de alguns aspectos concretos da plataforma. O notariado é uma plataforma orientada a serviço. Ele é uma espécie de arquitetura, uma espécie de organização de forma modular, em módulos, e esses módulos eles replicam, de uma certa forma, aquilo que é a atividade notarial, né? No mundo físico, no mundo concreto, no mundo da vida. E migrando, de uma certa forma, abrindo um novo canal de relacionamento no mundo web, na internet, que é mais ou menos o que todos os segmentos têm feito, né? Mais recentemente, a telemedicina no Brasil, né? No seio dessa crise sanitária insuportável que o país está vivendo. Por exemplo, a questão do atendimento médico por videoconferência se tornou uma realidade no Brasil, né? Porque é um novo canal de relacionamento. O e-notariado ele foi concebido e pensado para ser esse canal de relacionamento, mas de forma unificada, de forma harmônica, de forma modular, tendo uma mesma identidade visual, tendo uma mesma porta de entrada. E essa porta de entrada, esse barramento, é a questão da identificação. Ele traz dentro inserido, integrado ao e-notariado, além das aplicações, por exemplo, procuração, o ato notarial na forma eletrônica, a escritura pública, o contrato particular e tantas outras aplicações, você tem um ponto que é fundamental, que é a identificação inequívoca das pessoas, usando a biometria, usando a possibilidade de fazer o batimento biométrico contra uma base pública, que é a base do Denatran, que já está contratado, integrado dentro do Denatran, e tem toda uma estrutura de identificar as pessoas, né, do tabelião identificar as pessoas de forma segura e entregar para ele uma identificação digital, um token de identificação digital. Evidentemente, todos os atos eletrônicos, eles têm, quando exigem a manifestação da vontade, né, quando consagram a manifestação da vontade, eles têm a necessidade de ter uma assinatura. E essa assinatura se dá na forma digital. Quem faz isso é o certificado digital, né? Isso está presente no provimento 100 a todo momento.
eu relembro aqui o artigo 3º, inciso 4º, que ele diz: qual é o requisito do ato notarial eletrônico? A assinatura digital do tabelião com o certificado digital da ICP Brasil. Então, o e-notariado ele supre essa necessidade da assinatura digital, ele entrega essas duas possibilidades, o uso de uma identificação digital, que a gente chama de certificado digital do e-notariado, para casos específicos, mas por exigência do provimento 100, ele também usa o certificado de ICP Brasil. Isso é um tema que a gente já percebe hoje, assim, nessas 72 horas posteriores ao provimento, é um tema que ainda traz muita dúvida, suscita muita dúvida do notariado brasileiro. Por quê? Porque você tem... porque o notário não sabe, eu uso uma, eu uso outra, eu uso uma ferramenta ou outra. O notário, não há dúvida, ele só pode assinar o ICP Brasil. Isso é uma exigência do provimento. Está lá, inicialmente no artigo 3º. Isso não há uma dúvida. Né? O usuário, o e-notariado, ele é agnóstico quanto à tecnologia de assinatura digital. Ele pode suportar uma ou a outra. Tá? No caso que o usuário, o cliente, queira usar esse ICP Brasil, ele pode fazê-lo, não há óbice, e ele pode usar aquela que o tabelião lhe entrega dentro do notariado. Também não há nenhum óbice. O Rafael chamou a atenção de um ponto muito importante, que é a questão da videoconferência. O e-notariado, quando ele foi concebido como uma plataforma para unificar esse canal de relacionamento, ou seja, eu não farei uma escritura pública presencial, mas eu farei usando a internet como um canal de relacionamento. Minha identificação, obrigatoriamente, ela é presencial, eu tenho que deslocar o tabelião. Provimento 100 repetiu esse preceito, né? Que tecnicamente a gente tinha feito no passado. Ele repete. Eu posso não querer fazer isso presencialmente, eu posso usar esse novo canal do notariado, mas no passado a gente não tinha videoconferência, nós não tínhamos concebido. O grande ganho, até por exigência do provimento 100, vai ser o uso da videoconferência. Mas veja bem, eu vou olhar aqui na minha cola, o artigo 2º, inciso 5º. A videoconferência é um ato do notário para a verificação da livre manifestação da vontade em relação ao ato notarial lavrado eletronicamente. Então, é a conjugação de duas coisas. Uma sessão interativa de videoconferência, semelhante ao que a gente tem aqui, junto com a tramitação do documento eletronicamente. Né? As partes assinando digitalmente, o tabelião assinando digitalmente. Então, isso foi um agregado muito importante, a meu ver, para o notariado. Né? Acho que acrescenta um ganho muito grande. Temos uma versão inicial que já está no ar, muita gente já está usando, muitos tabeliões já estão usando, e vamos preparar uma versão ainda melhor, que ela já está em fase de desenvolvimento. Ainda, e eu já vou encerrando, senão eu vou estourar meu tempo aqui, que eu já estou falando demais. Um tema importante ainda no tópico assinatura digital é a questão do documento híbrido, tá? Que está no artigo 30. Ou seja, o notário pode usar a assinatura física dos seus usuários, digitalizar, carregar no notariado, ele é assinado digitalmente, salvo o melhor juízo, o doutor Rafael me corrija se eu estiver errado. Então, tem aí essas possibilidades. Veja isso, tabelião, não com confusão, mas veja como possibilidade de uso conforme a necessidade e o interesse do cliente, do usuário brasileiro, do cidadão brasileiro. O que é inafastável é a assinatura digital do tabelião ao fim do processo, e aí usando a ICP Brasil, que é um preceito que está no artigo 100. Enfim, era esse. Eu queria mais ou menos fazer esse resumo conceitual, dar esses tópicos assim na parte da assinatura, que hoje boa parte das perguntas que nos são feitas assim no dia a dia, ali no cotidiano, tem muito a ver com esse processo de assinar, de tramitar o documento, materialização, desmaterialização de documentos, de processo. Eu acho que há muita coisa a ser feita, esse é um primeiro passo de uma caminhada, de aprimoramento, de melhorias, tá? Ao longo do período, o Colégio Notarial, o Conselho Federal, todas as seccionais vão colher sugestões, ideias para fazer o aprimoramento.
né? Tecnologia, sistemas tecnológicos são versionados, eles não são definitivos. Tá? O Windows começou na versão 1, hoje ele está na versão 10. Ou seja, essas coisas vão evoluindo com o tempo e vão sofrendo melhorias. Isso me coloca aí à disposição. Deixo aí um abraço a todos que estão acompanhando. Vou retomar aqui, o Martins, só para fazer um complemento. Não sei se estão me fazendo ouvir. Você está me ouvindo, Martins? Tá funcionando? Perfeito, perfeito. É que eu tirei o... Eu vou só complementar com uma passagem aqui. Você falou da escritura híbrida. A gente já, obviamente, vai trabalhar isso numa live que trate de questões jurídicas. A previsão é possível, mas, antes de tudo, a gente tem que lembrar que este provimento regula ato eletrônico notarial. Então, embora exista a possibilidade da realização do ato híbrido, as regras contidas no provimento 100 devem ser respeitadas. E sobre isso ainda, eu gostaria só de deixar mais um ponto antes de passar para o Marcos de Paola, pegando o gancho aí do que o Martini falou, que a plataforma do e-notariado, pessoal, é uma plataforma que está sendo ofertada para o trabalho de vocês. Talvez agora seja o momento de todo mundo olhar para isso como uma oportunidade que a gente inicia e precisa do feedback dos notários. O Colégio Notarial Conselho Federal precisa do feedback para a gente entender aonde melhorar, aonde aprimorar os trabalhos, para que a gente possa ter uma ferramenta robusta e sem problemas. Evidentemente que um provimento que sai à noite, no outro dia já entra a plataforma funcionando, em que pese a gente já tivesse um e-notariado para fazer a realização, é uma plataforma que vai sofrer algum impacto, né? E nós precisamos compreender isso. Então, aqui, em nome do colégio, eu peço compreensão de todos os tabeliães também, nesse sentido, de que entendam que a gente está colocando a plataforma Zoom por hora para funcionar, para fazer a videoconferência. Como o Renato Martins já disse, nós vamos apresentar uma nova plataforma, também já com a realização da videoconferência integrada do CNBCF, mas é importante que vocês verifiquem, estudem, façam testes e, obviamente, façam o feedback disso para dentro do Colégio Notarial, para dentro da iniciativa que foi tomada e respeitando o cuidado com que o Egrégio Conselho Nacional de Justiça tomou em colocar essa plataforma na mão dos notários. Eu acho que isso exige um respeito e um cuidado, e a gente fazer esse negócio funcionar para que o notário realmente seja colocado como protagonista desse evento de realização de ato com fé pública à distância. Certamente isso vai ser emblemático e talvez seja um case para os outros países também se espelharem e atuarem com seus notários. Tá legal? Gente, vou passar agora, então, a palavra para o Marcos de Paola, que vai fazer uma apresentação técnica de como vocês fazem o credenciamento para se tornarem e receberem o e-notariado e atuarem dentro dessa plataforma. Marcos, tá ouvindo? Estou ouvindo. Rafael, obrigado pelo... bom, boa noite a todos. Boa noite, Rafael. Boa noite, doutor Renato. Bom, o objetivo hoje, nós vamos ter várias lives, na verdade. Nós vamos hoje concentrar no credenciamento como uma autoridade notarial, que no fundo é uma autoridade certificadora para emissão de certificados digitais. Acho que a gente pode guiar pela apresentação. Eu só vou compartilhar minha tela, só um segundo. Ok, vocês estão vendo a apresentação, certo? Perfeito, então vamos lá. Bom, então o primeiro passo para que o tabelião comece a utilizar a plataforma, além de emissão do seu certificado digital, que depois nós vamos apresentar isso na semana que vem, e como você pode obter isso, vamos fazer o credenciamento com autoridade notarial. Para isso, deixa eu só tirar um pouquinho aqui essa tela. O que vocês vão precisar ter de imediato? Uma estação de trabalho que composta de um computador ou um notebook, aí é por decisão de vocês. Vocês querem eventualmente ter uma mobilidade de fazer um processo de diligência, por exemplo, você poderia ter um notebook ou um desktop mesmo, né? Qualquer desktop com um sistema operacional minimamente aí, uma versão relativamente atualizada, um leitor biométrico
para a questão da leitura das digitais. Desculpa até que está escrito errado o biométrico, aí tem um M a mais aí, mas porque toda a emissão de certificado digital, um dos requisitos é ter a leitura biométrica. Depois nós vamos também discutir um pouquinho nessa questão da pandemia, né, os procedimentos, mas o padrão é esse, é uma estação de trabalho, um leitor biométrico e uma webcam. Tudo bem? Leitor biométrico, acho que vale uma consideração. O que a plataforma permite são os modelos que a gente normalmente encontra no mercado. Até agora nós não tivemos nenhum modelo muito extravagante fora do que a plataforma já absorve. Aqui são algumas imagens, alguns modelos que eu acredito que provavelmente quem já utiliza a biometria em seu tabelionato provavelmente vai ter um desses modelos. Tudo bem? Depois tem só um cuidado, obviamente, de instalar o driver correspondente, né, para que o computador consiga ler esse dispositivo, mas normalmente é um processo bem tranquilo e depois até existe uma área de documentação que tem um documento que justamente explica todos esses modelos e até algumas sugestões de onde adquirir, né? Bom, então, montando essa estação de trabalho, então vamos entrar no sistema, no www.notariado.org.br. Quem nunca entrou no sistema, a primeira tela que vai aparecer é essa tela inicial, tá? Que é uma chamada, na verdade, para a plataforma e que vocês, tabeliães, teriam que fazer é entrar no notário. Então, tem que clicar nessa imagem do notário. Entrando nessa área, então você está aqui no perfil de uso do notário, né? Então, aqui tem já uma chamada, você ainda não fez o acesso à plataforma do certificado, ela está numa área não logada que a gente fala, né? E tem algumas chamadas a alguns serviços. Normalmente, quem está entrando pela primeira vez, quer entender, em linhas gerais, o que tem, ele tem algumas informações de alguns serviços, né? Tanto da parte de como orientar, como fazer o credenciamento no notariado, alguns serviços que o CNBCF hoje presta, como backup em nuvem, questão de blockchain, mas então essa aqui é a primeira chamada. Bom, então o que nós vamos ter que fazer é entrar no sistema, esse botão aqui à direita, né, no superior verde, vocês vão ter que clicar nesse botão, e aí já aparece um componente muito importante para que o acesso com o certificado ocorra, né, certificado digital. Na verdade, para você entrar no sistema, você obrigatoriamente tem que entrar com o certificado digital, ok? Existe um componente chamado Web PKI, que é esse que vocês estão vendo na tela, que isso aí precisa ser instalado no navegador do seu computador, né? Mesmo que você tenha, por exemplo, você usa o Chrome, usa o Firefox, você precisa instalar ele tanto no Chrome quanto no Firefox. Ele, na verdade, ele é a interface entre o teu certificado, que está no celular, no caso do e-notariado, ou mesmo do ICP Brasil, com token, por exemplo. Então, ele faz essa ponte, né, entre o certificado e o desktop, onde você está rodando o e-notariado no navegador do seu computador, ok? Então, esse é um primeiro processo que vai ter que fazer uma vez só no navegador. O sistema, ele já detecta Não tá ruim, Marcos. Entrar, lá no entrar, ele já detecta se está instalado ou não. E você vai para todos os passos para que Marcos, você está com alguma dificuldade técnica aí, né? Oi? Alô? Oi, você está com muito delay, está ruim o seu áudio. O som caiu praticamente, Marcos. Começou a... Oi? E saiu a tela. Desculpa que eu estou com o Wi-Fi do hotel aqui. Eu vou ver se eu consigo... Só se eu tiro minha...
meu Vamos tirar vídeo o aqui. webcam, vamos tirar as webcam, eu acho que pode ser que melhore, mas apesar de que é condição de Wi-Fi de hotel é duro. Na verdade, tem a ver com o Wi-Fi dele, né? A gente pede desculpas. Melhorou aí, agora? pessoal. Agora acho que tá. Vamos seguir. Perfeito. Vocês estão vendo a tela aí, né? Sim, sim. Perfeito. Então, desculpa pela interrupção. Então, eu vou botar só uma tela aqui só para relembrar. Então, o que eu estava comentando, né? Quando você clicar em entrar no sistema, o sistema vai verificar se existe esse componente chamado Web PKI. Ele vai te sugerir fazer a instalação se você e clicando em próximo, tá? Até o momento que, se você olhar no seu navegador à direita, aqui vai aparecer esse ícone, esse símbolo aqui, que na verdade é o símbolo do Web PKI. Tudo bem? E já vai apresentar aqui o acesso com certificado digital para você selecionar o certificado digital. Só uma questão importante também do Web PKI. Se você clicar naquele ícone, né, esse ícone aqui de cima, tudo bem? Você tem que fazer o pareamento do celular com o computador, né? Então, existe uma opção aqui, que é a segunda opção aqui, que está com a seta laranja, onde você tem que clicar nela, que você vai, na verdade, depois você vai clicar nesse adicionar, nesse botão adicionar, e vai abrir um QR Code para que você, no certificado digital e notariado, que é o app que vai estar instalado no teu celular, você vai entrar na opção usar no computador e vai ler esse QR Code, ok? Feito isso, é um processo muito parecido com quem já usa o WhatsApp, por exemplo, no desktop. Ele abre um QR Code, você lê na ferramenta do WhatsApp, e ele faz o pareamento, e aí as mensagens começam a aparecer no desktop. Aqui é muito parecido, você vai ler esse QR Code na opção usar no computador, do app do e-notariado, e ele vai, assim que você lê, ele vai aparecer o teu dispositivo, né, o teu celular, e já com uma indicação que isso é muito importante, que ela está, no caso aqui, verde, ela é sinal que está pareada, tá? Com isso, vai permitir, quando você, por exemplo, clicar nesse botão de atualizar, né, ou refresh, como vamos acostumados a chamar, o certificado do e-notariado vai ser apresentado aqui. Isso é importante. Você tem que acessar, nesse momento, com o certificado digital e notariado, tá? Não ICP Brasil, nesse momento, para entrar no notariado. Bom, clicando em acessar, aí vai vir a confirmação do seu celular, tá? Você vai ter que depois, você vai fazer com a tua biometria, que está no celular, se você usar a biometria no celular para destravar o teu celular, ou o PIN que você destrava. Então, você vai receber uma notificação, quando você clicar em acessar, e fazendo isso, vai abrir, então, a tela do e-notariado. A primeira mensagem que você vai receber, se você ainda não se credenciou como autoridade certificadora, é exatamente essa tela que vocês estão vendo aqui. Na verdade, ele está dizendo que você não está credenciado, você já vai estar dizendo aqui em cima, aqui no menu preto, né, o seu nome e o tabelionato que você está vinculado. Importante, essa operação tem que ser feita por tabelião titular ou interino, tá? Esse primeiro credenciamento tem que ser acessado com o certificado do titular, ok? Bom, feito isso, aí o sistema vai apresentar essa mensagem. Existe lá um botão de solicitar credenciamento, você vai ter que clicar nesse botão solicitar credenciamento. Em seguida, ele vai apresentar um termo de adesão para o tabelionato ser uma autoridade certificadora, tá? Então, vai aparecer na tela, vocês podem ler esse termo, e logo abaixo aqui, você seleciona novamente o certificado digital e notariado, para que você, no fundo, você vai assinar esse termo de adesão com o teu certificado, com esse objetivo, ok? Uma informação importante é que o nome do tabelionato, nesse exemplo aqui, é um tabelionato fictício, né, que a gente utiliza. Então, esse nome é o nome que vai constar nos certificados digitais emitidos pelo seu tabelionato para todos os prepostos e clientes. Então, é muito importante que, se esse nome não estiver correto, antes de clicar em solicitar credenciamento, o sistema até vai pedir uma confirmação, tá? Mas é que esse nome seja alterado pelo CNB, pela equipe do CNB.
Para isso, depois você envia um e-mail para serviços sem ser cedilha, né, servicos@notariado.org.br, solicitando essa alteração do nome do tabelionato, se não estiver correto, ok? Bom, mas estando ok, você então seleciona o seu certificado aqui no rodapé e clica no botão solicitar credenciamento, que está aqui com a seta laranja indicando. Tudo bem? Marcos, você ficou mudo ou não está falando mesmo? Eu acho que ficou mudo. Com isso, o sistema vai perguntar... Oi, só um segundo. Está me ouvindo? Ô, Marcos, vamos fazer uma coisa. Enquanto você tenta fazer uma conexão eventualmente aí pelo 3G, eu vou responder umas 4 perguntas e a gente volta nesse ponto do termo de adesão. Pode ser? Sim. Para você tentar melhorar o link. Que agora piorou muito. Tá. Enquanto o Marcos tenta resolver aí esse problema do link, eu tenho aqui 4 perguntas. Pessoal, eu vou falar para vocês assim, olha, tudo que foi pergunta jurídica, vamos tentar reservar para o dia 3, tá? Que aí nós vamos estar já com... nós vamos estar justamente destinado a responder esse tipo de questionamento. A ideia hoje é responder questões um pouco mais técnicas relacionadas a essa apresentação do Marcos, dúvidas mais relacionadas ao funcionamento do e-notariado. Eu sou advogado também, eu estou tentando ajudar nessa parte, tá? Então, assim, tem alguma parte aí que eu conheço, que eu também não souber, eu vou pedir ajuda aqui para o Martim, ok? Vamos lá. A pergunta que fizeram aqui é, eu já tenho o e-notariado, preciso fazer esse cadastro? Ele já recebeu esse e-notariado, ele já fez o e-notariado por ocasião de um congresso. Não, se você já tem o e-notariado, você já está habilitado a trabalhar na plataforma, você não precisa fazer um novo pedido. Maravilha. Já dá para trabalhar com esse aí que você retirou, até porque ele é exatamente o mesmo que o pessoal está fazendo agora. Mas segundo ponto. Só um adendo, Desculpa, fala, ele tem que emitir, mas você tem que fazer um primeiro acesso, que aí você vai ativar a sua autoridade notarial. Você vai ativar a possibilidade de manusear o sistema. Então, você tem que fazer pelo menos um login, tem que entrar uma vez. Se você fez e nunca entrou, tem que entrar uma vez. Maravilha. Segunda pergunta que fizeram, com relação à documentação apresentada para a lavratura de escritura pública, a mesma deve ser encaminhada, assinada digitalmente? Bom, gente, aqui, olha só, essa é jurídica, eu vou tentar dar uma bem por cima, aqui uma resposta bem por cima. A ideia a parte preparatória da escritura pública continua sendo a parte preparatória da escritura pública. Então, a documentação, se você exige, depende muito de norma estadual, isso, os documentos originais ou autenticados ou eventualmente cópias, dependendo do tipo de documento, você vai seguir exatamente a mesma regra. A assinatura ICP Brasil, ela traz legitimidade para um documento digital, então ele pode ser encaminhado para o ICP Brasil. O e-notariado, ele permite atuação entre as partes que aceitaram utilizar o e-notariado, por conta do parágrafo 2º do artigo 10 da MP 2200. Nesse sentido, sim, também seria possível assinar os documentos digitalmente por e-notariado e encaminhar. Mas, lembrando que isso vai depender muito do tipo de atuação em cada estado, as regras que regulam aquele estado. Vou passar por essa pergunta. Uma outra dúvida trazida. O cliente que está fora do Brasil pode usar certificado digital emitido lá ou deve ser apenas um certificado emitido no Brasil? Bom, essa questão é a seguinte. Tem a ver aqui com o e-notariado. Por quê? Todo país, e aí o Martini pode até me ajudar, tem a sua infraestrutura de chaves de certificação digital. No Brasil é a ICP Brasil, portanto, a ICP Brasil é aquela que é regulada pelo governo, mas nós temos agora o e-notariado, que é uma relação entre partes, que as partes concordaram em utilizar esse tipo de certificação. O que significa que qualquer certificado que não esteja dentro da ICP Brasil, por ser o modelo de infraestrutura brasileira, e não estiver dentro do e-notariado, que é aquele que as partes acertaram para fazer a transação dentro do ato notarial, você não pode utilizar. Então, você não pode utilizar um certificado digital emitido dentro de uma infraestrutura francesa
ou dentro de uma infraestrutura alemã, a não ser que haja, evidentemente, algum tipo de, vamos dizer, bilateralidade, acordo de bilateralidade para a utilização desse tipo de certificado digital. Me parece, então, que se você tem um cliente que está fora do Brasil, ele deve acessar o site da ICP Brasil para fazer o certificado da ICP Brasil ou receber o e-notariado. A questão do e-notariado ser emitido à distância é uma questão que vai ser tratada também na live de quarta-feira, que o Colégio Notarial do Conselho Federal está estudando essa questão de como vai ser feito e se será possível emitir certificado à distância. Você quer completar com alguma coisa, Martini? Ou falei alguma coisa errada? Não, tá perfeito, é isso aí. É que, na verdade, eu nem tinha entendido assim que fosse um certificado de uma outra infraestrutura da Comunidade Europeia, né? Isso eu acho que realmente ficaria complicado, acho que pelo provimento 100, né? Porque ele realmente trabalha com essas duas diretrizes, ou o e-notariado, como você explicou perfeitamente, o acordo entre partes, e a ICP Brasil, que é a infraestrutura nacional, sistema nacional, que tem presunção de validade jurídica, né, plena. Então, o e-notário, o que eu acho que é importante o notário ter em mente é isso, é que ele não está travado em uma nem na outra, ele tem as duas possibilidades para ele trabalhar de forma mais segura, mais calma, mais tranquila. Ele pode ter uma solução para um lado, uma solução para o outro, claro, dentro dos limites do que o provimento 100 determina. Mas sobre isso, vem aí uma quarta pergunta que pede para explicar melhor a utilização do certificado digital. Estou recebendo notícia aqui que o Marcos de Paula voltou. Só quero deixar claro uma coisa, gente. A assinatura pela ICP Brasil é feita na subscrição do tabelião ou do seu substituto. E as partes e o escrevente que lavram podem utilizar o e-notariado. Ou seja, como que é utilizada a certificação digital dentro do e-notariado? É mista, ela tem, sim, o trabalho e possível de ser utilizado totalmente CP Brasil, se todas as partes tiverem CP Brasil, e se não tiverem, as partes podem usar o e-notariado e o tabelião vai subscrever com o ICP Brasil conforme delimita o provimento, ou o substituto vai se subscrever com o ICP Brasil. Vamos voltar para o Marcos de Paola, que vai continuar a apresentação dele. Opa, vamos lá, espero que estão ouvindo bem agora, espero que melhore, vamos lá. Eu vou fechar meu vídeo aqui e vou começar a compartilhar novamente aqui, só um segundo. Bom, eu vou voltar só um pouquinho, talvez minha voz tenha desaparecido, né? Mas o ponto que eu estava é, no momento que você solicita o credenciamento, você vai confirmar o credenciamento, né? O nome do tabelião você já esteve de acordo. Aí você vai autorizar, assim que você clicar em solicitar credenciamento, o certificado do notariado, vai receber uma notificação, fotogrametria com o teu PIN, né, do Strava do seu celular, você autoriza e assina esse termo de adesão. Bom, feito isso, você já entra no processo de ativação do credenciamento, tá? Existe um botão chamado acompanhar solicitação. Se você clicar, vão ter algumas etapas, que é justamente a criação, né, das chaves criptográficas. Você, como autoridade certificadora, uma autoridade notarial, então ele já cria isso dinamicamente a partir do momento que você tem uma adesão. Já vem uma mensagem que ativa. O processo é muito simples, tudo bem? Basicamente, o segredo é você ter o certificado digital, fazer o acesso, tem eventualmente essa questão do IPKI que eu comentei, de fazer a instalação, mas depois é entrar no sistema, automaticamente ele vai te direcionar para as credenciais se você ainda não tiver feito, e iniciar o processo, então, de ativação em poucos segundos você já está ativo. Com isso, e você já vai voltar nas opções do e-notariado. No próximo vídeo, nós vamos apresentar como se emite um certificado digital, então, para seus prepostos. No próximo live, nós vamos apresentar como você emite certificados para seus prepostos e clientes, né? Mas, em linhas gerais, eu vou só navegar rapidinho. Vocês estão aqui para... Vocês estão vendo a tela, né, do sistema, certo, Renato?
Isso. Aqui, exatamente o sistema. Esse aqui é o sistema onde vocês vão emitir o certificado, mas vamos deixar isso para a próxima detalhes. Mas, a partir do momento que você é credenciado, você vai entrar no pedido e vai poder fazer, então, os certificados, inicialmente do seu substituto, né, do seu escrevente, e em seguida para seus clientes. Tudo bem? Bom, eu acho que, assim, em linhas gerais, o objetivo era esse, era apresentar essa primeira etapa de credenciamento. Ô, Marcos, deixa eu te interromper, então, e pedir para você que tem um ponto importante que eu estou recebendo aqui, muitas dúvidas. Pois não. Como que é o primeiro momento que o tabelião faz lá naquele requerimento, volta aquela tela, por gentileza, né? Aquela tela onde... da solicitação? Isso, da solicitação. Exatamente. Só um segundo. Tá. Essa aqui, e aí eu certo? Vou até te pedir uma ajuda para explicar, na verdade, o seguinte, pelo que eu consegui entender, é feito o credenciamento, ele faz um cadastro, e aí lá dentro é que ele vai fazer essa solicitação do credenciamento, tá certo? Isso, vamos lá, a gente, aqui nós não apresentamos como é que o tabelião emite o certificado dele, certo? Isso aí, aqui eu estou partindo do pressuposto que o tabelião titular, o interino, já tem o certificado emitido com a equipe de CNB, tudo bem? Então, ele já tem o app lá do e-notariado. Se ele entrar na opção certificados, então esse passo é o próximo passo após ele já ter emitido o certificado. Então, o que eu comentei é entrar no www.e-notariado.org.br e logo de cara o sistema vai apresentar essa sugestão para que ele se credencie como autoridade certificadora ou autoridade notarial, como nós denominamos aqui no e-notariado. Tá? Mas aí, e aí é só clicar... Que ele já tenha o e-notariado, né? Que o tabelião já tenha o e-notariado, é isso? O tabelião ele já tem o e-notariado. Existe um formulário. É isso que eu queria que você um pouquinho para a gente desse esse passo atrás. Você quer que eu apresente aqui? Vamos lá. Foi feito um questionamento aqui que não ficou claro se obrigatoriamente o tabelião precisará fazer o certificado e-notariado ou o ICP Brasil, e se eu consigo. O ICP Brasil, Martim, me ajuda aqui, mas o ICP Brasil Sim, já é mais que você possa trabalhar dentro hoje, atualmente na plataforma, embora ele já tenha muitas vezes o ICP Brasil, ele precisa ter o certificado e-notariado. Para operar na autoridade notarial, autoridade certificadora, ele precisa emitir um certificado e-notariado com a gente. Tá? Certo. Para a emissão desse e-notariado, Marcos, imagine que eu sou um tabelião, que eu nunca tive nenhum contato com o e-notariado. Só um segundo que eu vou abrir o link aqui. É a interação, tá? Com o e-notariado. Como eu faço para obter esse certificado? Acho que esse é o mais importante. Ok. Eu vou abrir aqui só um segundo. Depois eu quero fazer um adendo, Rafael, com a tua permissão, sobre um tópico que você levantou que eu achei importante. Mas deixa o Marcos responder, que eu acho que isso é mais prioritário. Essa tela... Desculpa, eu só vou abrir aqui o link. Enquanto o Marcos abre o link, essa tela que ele estava mostrando é o que a gente chama de ativação da autoridade notarial. Então, tem 2 momentos. Ele gera um certificado dele, que nós, do CNB, fazemos para ele, o Colégio Notarial faz para ele, que o identifica. Ele para fazer esse processo, ele precisa de um certificado digital da ICP Brasil. Isso, ele gera o certificado dele como notário, como titular. Com esse certificado, ele ativa a autoridade notarial dele. Então, essa tela que eu estava mostrando, é esse momento. Ele já está em posse do certificado dele. E ele está ativando a autoridade notarial. Então, acho que para a gente vou apresentar aqui. Pessoal, a gente tem mais de 880 pessoas assistindo agora essa live, e isso aqui é muito importante. Primeiro, Marcos, aonde os tabeliões encontram este documento, esse formulário aqui? Aonde que ele encontra isso? Perfeito. Bom, eu posso Google aqui, mas o caminho era procure serviços@notariado.org.br, envie um e-mail para serviços@ Serviço sem ser cedilha, tá? O primeiro passo deixa eu fechar um pouquinho aqui. O primeiro passo envie um e-mail para serviços@notariado.org.br, serviço sem ser cedilha, ok? Solicitando
o seu certificado digital. Tá? Mas se você também já quiser entrar no formulário e já preencher, eu vou divulgar aqui, é um código, obviamente é um link, né? Só um segundo. Vou compartilhar a tela aqui. Eu vou até aumentar um pouco aqui, ó, esse link. Bem, esse é o link que direciona para o formulário de imediato, ok? Mas se vocês não quiserem, não souberem, notariado.org.br e a equipe vai te orientar justamente a entrar nesse formulário, né? E, na verdade, é esse aqui, que são dados básicos, ok? Que é basicamente o CPF, o titular, o interino, o nome... o formulário. Desculpa, Rafael. Não está aparecendo o formulário. Oi? O formulário ainda não está aparecendo, Marcos. Eu queria ver agora o formulário, né? Então, só um segundo. Desculpa pela conexão, realmente não está boa. Bom. Aí, legal, legal. Tá vendo? Vocês estão vendo, né? Perfeito. É um formulário simples, tá? Um formulário, basicamente, você vai colocar o CPF, o nome do titular, o e-mail, né? E o celular onde vai ficar instalado o certificado digital. A gente também pede para que informe o cartório, o tabelionato, né? Em qual estado e qual o CNS, Código Nacional de Serventia, né? Uhum. A gente conseguir encontrar facilmente. Um dado de, eventualmente, quem está pedindo não é necessariamente o titular, às vezes quem está pedindo é alguém do tabelionato administrativo, então tem os dados de contato, né, mais para a gente ter as comunicações, mas o certificado sempre tem que ser para o titular, tá, ou interino, e os anexos, basicamente, de um documento de identidade, uma CNH, uma foto, que pode ser uma selfie no celular, e a carta. É basicamente isso que a gente pede. Okay? Legal, depois tem Marcos. Tudo bem? Legal. Só para a gente poder continuar aqui, porque nós estamos com o tempo já em cima, eu estou tentando agora ver se eu consigo alinhar com algumas perguntas e a gente poder trabalhar isso ao mesmo tempo. E a pergunta que está sendo reiterada aqui várias vezes é se as partes poderiam utilizar o ICP Brasil para assinar o ato notarial dentro do notariado. Sim, pode. Podem. Poderia, então, gente, sim. olha aí. Sim. A gente pode utilizar. Lembrando só que o tabelião tem que ter habilitado a plataforma, e para ele ter habilitado essa plataforma, ele vai ter que ter tirado o e-notariado em algum momento, feito o seu primeiro acesso, que vai ser feito, então, pelo que eu consegui entender, dentro, preenchendo esse formulário, e aí o colégio notarial vai te fornecer um QR Code, você vai habilitar isso no seu aplicativo, dentro do seu celular, e finalmente você tem o seu certificado e-notariado. Passo 2, a gente passa para a apresentação que o Marcos fez agora há pouco, onde há, então, a transformação do notário em uma autoridade notarial que emite certificados. E essa autoridade, então, vai emitir os certificados para os clientes e para os prepostos. Estou certo? Falei alguma coisa errada? A gente conseguiu resumir bem. Perfeito. Exatamente isso. Uhum. Legal. Vamos dar uma olhadinha, então, nas outras dúvidas aqui. Perguntam se, após se cadastrar, o tabelião aparecerá numa lista para o interessado escolher. E quais atos poderão ser praticados nesse momento? Não, gente, na verdade, a plataforma do e-notariado é uma plataforma que você oferta ao seu usuário, certo? Toda a parte de trabalho, de relacionamento, ele, por hora, isso não está dentro de nenhuma outra plataforma, como plataformas de imobiliárias ou empresas, né? A gente tem aqui um trabalho de fluxo de assinaturas que a gente vai apresentar na próxima live nossa, aqui só interna, técnica. Nós vamos falar do fluxo de assinaturas e da videoconferência. Mas o que é importante? Esta plataforma do e-notariado, ela não se presta ao trabalho de ser lançada no mercado para escolher tabelião, nem nada disso. Na verdade, o trabalho aqui é para você poder lavrar seu ato digitalmente. Estou errado? E essa chamada que você já fez, Rafael, para o fluxo, para essa aplicação, para esse módulo do fluxo de assinatura, quem fez a pergunta vai ver isso na prática, porque o tabelião ele vai carregar a minuta do documento e ele vai enviar
cada usuário que vai ter seu e-mail coletado vai receber uma espécie de push de aviso por e-mail e ele vai interagir com essa plataforma. Então, na verdade, é o tabelião que vai agenciar, que vai organizar o processo. Então, aí, quem fez a pergunta vai ver isso na prática acontecendo, vai ter a noção clara disso. Tem uma pergunta. Eu queria só fazer um comentário também, doutor Rafael. Fala, Marcos. Não, só para ficar claro, a plataforma, vocês, talvez alguns já olharam, existe alguns serviços do que o cliente poderia pedir, uma ata notarial, por exemplo. Mas a nossa orientação nesse momento, como esse módulo está sendo revisado, concentrem-se no fluxo de assinaturas, na identificação de pessoas, que depois nós não... que é o ponto, e o fluxo de assinaturas, exatamente o que vocês falaram. Não existe vai escolher o tabelionato. Não. Parte do pressuposto que o tabelionato já está com essa solicitação da escritura, já fez então o sistema de gestão de cartórios, e no momento da assinatura ele vai usar o fluxo. Vou responder duas perguntas aqui importantes. A primeira é, se o cidadão comum que não tem certificado, como é que ele se integra ao e-notariado? Pois bem, gente, o e-notariado ele tem justamente esse propósito, né? A gente sabe que o certificado ICP Brasil ele tem um custo que nem toda a população acabou aderindo a ele. Na verdade, pouca parte da população tem ICP Brasil. O e-notariado vem para solucionar esse problema. Por quê? Porque quando o tabelião emite o certificado para o usuário, esse certificado não tem custo. O certificado é gratuito. Nós vamos, como o Marcos de Paula apresentou hoje, é nesse momento que ele se torna uma autoridade notarial, que ele emite o certificado, isso não tem custo, ok? Então, vejam que dessa forma você vai municiar a população para que ela possa assinar à distância seu ato após a videoconferência e você criar um ato híbrido. A pergunta subsequente é, posso fazer o ato híbrido? Existe um artigo aqui no provimento, que se não me engano é o 13, não, desculpa, já não me lembro qual que é o artigo, 30. Mas 30, que fala justamente da possibilidade de fazer o ato híbrido. Aqui há, claro, aí um trabalho a ser realizado de como que você vai migrar essa assinatura, mas por evidente que cada norma de corregedoria vai apresentar aí a possibilidade de você certificar que a assinatura de uma das partes foi feita pela forma digital dentro do e-notariado, enquanto a outra parte assina digitalmente, assina fisicamente. Então isso seria uma outra solução. A outra pergunta que eu queria responder, e-notariado é padrão ICP Brasil ou só AC notarial? Não entendi direito. Bom, vamos lá. ICP Brasil. Quer explicar essa, Martini? Acho que você tem... Sim. Se eu entendi a pergunta, do ponto de vista técnico, é exatamente o padrão no certificado X509, segue o mesmo delineamento técnico. Nós não inventamos nada que o mundo não usa, né? Até porque boas tecnologias são interoperáveis. Então, ela é plenamente compatível do ponto de vista técnico, mas não está na raiz, não foi pensado dentro da raiz brasileira, mas ela é tecnicamente compatível. A AC notarial é uma AC de segundo nível no mundo da ICP Brasil, né, que está pendurada na ICP Brasil. Então, essa AC notarial está na ICP Brasil. Agora, essa experiência de um certificado entre parte dentro do notariado, ele é compatível tecnicamente, porém não está na raiz brasileira. Eu aproveito até o ensejo aí, até para complementar a fala do Rafael anterior. O que é interessante é que o provimento 100, eu achei isso muito rico nele, ele é muito maleável do ponto de vista técnico, né? Ele foi muito flexível do ponto de vista técnico. Então, você pode trabalhar com ICP Brasil, se o usuário tiver ICP Brasil, ele pode assinar o ato se ele não tiver, ele aceitará um certificado entre partes, e o tabelião é que terá que assinar com a ICP Brasil. E tem esse preceito do artigo 30, que é essa assinatura híbrida, que a gente está recebendo muita pergunta. Muita gente está achando que o híbrido aí é o ICP Brasil. Não é o ICP Brasil, não é não. Esse híbrido aí é um documento que nasceu em papel, foi digitalizado pelo tabelião e ele carregou dentro do sistema e ele assinou com o ICP Brasil ao fim do ato. Então, ele é muito rico, ela traz muita maleabilidade aí para o tabelião encontrar o melhor caminho. Nesse ponto, eu vou pedir para o pessoal um pouquinho de paciência, né, para a gente conseguir aí, até conseguir criar uma ideia de como todas essas situações podem ser realizadas. O ponto aqui mais importante
todo mundo aqui trabalha, é jurista, trabalha com questão jurídica, então depois vocês deem uma olhada na MP 2200, no artigo 10, parágrafo 2º, que vocês vão entender o que é o e-notariado. Ou seja, quando a gente fala que é o acordo entre as partes aceitando esse certificado, é exatamente esse que é o ponto. O e-notariado, ele é o consenso entre as duas partes que estão assinando junto ao tabelião de notas. Mas também é possível usar o ICP Brasil. Agora, o e-notariado ganha muita robustez agora com o provimento 100 do CNJ, que regulamenta a atividade notarial, portanto, ultrapassa-se, inclusive, o mero consenso entre as partes. Você tem uma regulamentação administrativa do órgão correcional brasileiro. Gente, eu vou encerrar a live agora, já estou recebendo aqui os comandos para a gente fazer o encerramento. Não se desesperem, nós vamos voltar com outras lives, esse é o início de uma sequência. Eu queria deixar aqui um convite especial para vocês no dia 3/6 assistirem às 19 horas a live com o pessoal do CNJ, com a doutora Gisele, presidente do Colégio Notarial, doutor Hércules Benício também, e nós voltamos aqui, eu, o Marcos de Paola, com uma conexão um pouco melhor, o Martini, para a gente fazer aí ainda um bate-papo sobre essas questões técnicas. Se vocês tiverem essas dúvidas que vocês estão mandando, continuem enviando para o Colégio Notarial. Nós vamos depurar isso e trazer para vocês as respostas na próxima live. Vamos tentar abrir já trazendo aí algumas respostas. Certo, Martini? Perfeito. Um comentário a mais? Isso aí. Deixar uma boa noite. Deixar uma boa noite para todo mundo e saúde. Saúde e boa noite. Vai lá, Marcos. Só um último comentário. No YouTube há vídeos já do notariado, né? Por favor, consultem, tanto do CNB de São Paulo, CNB-CF, Conselho Federal, explicando justamente esses passos a passo. Essa recomendação do Marcos é importante, que vocês visitem esses vídeos. Lá tem todos eles, inclusive do momento que você começa, para depois você virar autoridade, como mexe com o fluxo de assinaturas, as videoconferências. Então, gente, estudem a questão para a gente poder transformar essa plataforma aí num verdadeiro palco de atividade dos notariados no Brasil, no mundo eletrônico. Tá joia? Deixo aqui o boa noite para vocês, muito obrigado, e a gente se vê na próxima live, tá bom? Valeu, gente. Boa noite. Obrigado.